Olá, a paz do Senhor. Nesse bloco eu quero falar para você sobre o tema, né, leia a Bíblia em oração. Né? Nós sabemos que o intérprete das Escrituras Sagradas é o Espírito Santo. Né? O intérprete das Escrituras Sagradas é o Espírito Santo. Por mais que nós conheçamos um pouco de hermenêutica, né, e sabemos alguma coisa sobre texto, contexto histórico, contexto cultural, né, contexto imediato, contexto remoto, né, por mais que nós conheçamos alguma coisa a respeito disso, nós nunca conseguiremos entender as Escrituras sem a luz do Divino Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que aplica a palavra de Deus ao nosso coração. Por isso, uma pessoa que não conhece Deus, uma pessoa que não tem o temor de Deus, ela jamais entenderá as coisas do Senhor. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E o homem natural, por sua natureza, né, natural, ele não consegue entender a palavra do Senhor nosso Deus. O homem natural, ele lê a Bíblia como se fosse um jornal. Ele lê a Bíblia, né, como se a Bíblia fosse um livro qualquer, fosse um livro como qualquer outro livro. E não é. A Bíblia não é um livro como qualquer outro livro. A Bíblia, na sua forma natural, né, de ser confeccionada, é claro, é como qualquer outro livro. É escrita em papel, né, em brochura ou em encadernação, coisa e tal. Mas a palavra escrita no livro sagrado não é como qualquer outra palavra escrita, como no livro O Mundo de Sofia, de Joyce Tengarden, A Cabana e outros. Não, senhores. A Bíblia Sagrada é um livro, né, dado por revelação divina. A Bíblia diz que nenhum homem falou jamais, nenhum dos homens que escreveram a Sagrada Escritura, né, falou de si mesmo, mas falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, quem aplica a palavra ao nosso coração é o Espírito Santo. Por isso a gente precisa ler a Bíblia em oração. Né? Ao estudarmos a Bíblia Sagrada, né, termos um espírito respeitoso, né, e estarmos em oração. Já diz o sábio, né, pastor Antônio Gilberto, né, que a carne jamais produziu um cristão. A carne jamais produziu um cristão. Essas palavras ele diz no seu livro A Bíblia através do século. É um compêndio de estudos, né, sobre a Bíblia, onde o pastor Antônio Gilberto coloca, né, a origem da Bíblia, né, e como a gente pode compreender um pouco das Escrituras. E nessa obra ele diz essas palavras: a carne jamais produziu um cristão. Quem pode nos fazer entender as Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o intérprete das Escrituras. Deus é o Deus Pai, né, digamos assim, é o autor da Bíblia. Cristo é o assunto central da Bíblia. Né? Cristo é o assunto central da Bíblia. O Espírito Santo é o intérprete das Escrituras. Ele interpreta para nós aquilo que nós precisamos entender. É por isso que Pedro, né, no momento em que ocorre a descida do Espírito Santo, né, que as pessoas estão lá dizendo: esses homens estão cheios de mosto ou cheios de vinho, à terceira hora do dia, né, 9 horas da manhã, cheio de mosto. Ele toma a palavra e diz: não, isso não é bem assim. Esses homens não estão embriagados, como vocês estão dizendo. Esses homens estão cheios do Espírito Santo. Isso é o que diz o profeta Joel, né? Que naqueles dias, ou nos últimos dias,
né, Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne e os seus servos profetizariam, né, seus filhos teriam sonho, teriam visões, né, os vossos velhos, né, teriam visões. Isso é o que diz o profeta Joel. Como que Pedro, ele sabe que aquele momento do Pentecostes era o momento inicial, né, da profecia, né, de Joel? É claro, inicial, digo porque a profecia de Joel ela é abrangente e ela vai estar culminando com o milênio, onde Deus vai derramar o seu espírito, né, sobre toda a carne, né, de forma abrangente ou universal. Mas como Pedro sabia que aquele momento era o marco inicial, né, do derramamento do Espírito, né, para já estar preparando as gerações futuras, né, para o derramamento do Espírito no milênio. É fácil saber. É fácil saber porque Pedro sabia. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Né? Pedro estava cheio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos faz entender a sua palavra. É por isso que quando nós pregamos a palavra de Deus, as pessoas choram. Né? As pessoas choram não é porque nós sabemos falar bonito. As pessoas choram quando nós pregamos a palavra de Deus, não é porque nós temos uma boa oratória. Às vezes a nossa oratória é precária. Às vezes a maneira que nós falamos é precária. Às vezes a nossa dicção não é boa, né? Talvez você esteja dizendo, assim como esse rapaz que está falando, sua dicção não é lá tão boa assim, mas se o Espírito Santo comunicar ao seu coração, certamente você não estará pensando na dicção e na oratória, você vai estar pensando na palavra dita ao seu coração. E como que Deus está trabalhando na sua vida por intermédio da sua palavra. Então o Espírito Santo é que interpreta, né, nos nossos corações a palavra de Deus. Portanto, nós precisamos ler a Bíblia em oração. Ler a Bíblia com espírito dócil, com espírito respeitoso, né? E sempre estar em oração para lermos a sua palavra. Ainda nesse vídeo, eu quero falar para você, já estamos falando sobre a questão do espírito respeitoso, dizer que nós precisamos ler a Bíblia, né, com o maior respeito possível. Um muçulmano, por exemplo, né, se ele pegar a sua Bíblia e encontrar dentro dela, né, esse monte de papel que a gente gosta de colocar dentro da Bíblia, né, riscada, a Bíblia cheia de orelha, né, aquelas dobras, né, na sua Bíblia, ele vai achar que você não tem respeito à palavra sagrada. O livro sagrado que você acredita ser a palavra de Deus. Porque o muçulmano, ele carrega o Alcorão com o maior cuidado possível. Um muçulmano jamais risca o Alcorão. O muçulmano jamais coloca papéis, né, dentro do Alcorão. Mas nós, né, muitas vezes não temos respeito à palavra de Deus. A deixamos jogada, né? Muitas pessoas deixam a Bíblia, né, na igreja e depois nem sabe onde a deixou, né? Ou quando chega em casa, coloca a Bíblia, né, debaixo de uma pilha de livro e depois nem sabe como vai achá-la. Ou coloca a Bíblia na estante, né, num lugar escondido que ele não vai achar facilmente. Um muçulmano, ele prima pelo Alcorão. Um judeu prima, né, pela lei, pela Torá, pela Tanakh. E você e eu? Nós primamos pela Bíblia, pela palavra de Deus, né? Portanto, que leiamos a Bíblia em oração, né? Pensando ou tendo desejo de que o Espírito Santo comunique as verdades de Deus para a nossa vida. A próxima vez que você for ler a palavra de Deus, peça ao Divino Mestre, ao Divino Espírito Santo, né, que faça você entender as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo está disposto a nos ajudar, se nós estivermos dispostos a buscarmos
a sua presença. O Espírito Santo está disposto a nos ajudar. Se nós estivermos dispostos a buscar a sua presença. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo. No próximo bloco eu vou falar para você sobre ler a Bíblia conhecendo as figuras de linguagem. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.